Iniciemos a nossa Santa Missa. Todos de pé, cantemos o canto de entrada. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom nos encontrarmos para juntos celebrarmos o mistério da nossa fé. A todos eu desejo uma boa noite. Nós celebramos com toda a igreja hoje a terça-feira da oitava da Páscoa. 8 dias de Páscoa. Por isso, o meu desejo de todo o coração, feliz e santa Páscoa. Esta missa nós celebramos pelas intenções que cada um tem no coração. Pedidos, agradecimentos, rezando pelos enfermos, por todas as vítimas do coronavírus, rezando pelos falecidos, pessoas de nossas casas, de nossa família, de nossa comunidade paroquial. Tantos paroquianos têm feito neste tempo a sua Páscoa. Coloquemos todos eles no coração de Deus que nos ama. E de modo especial, nós queremos rezar por Pedro Filho, primeiro dia de falecimento, Cláudio Lopes Borges, 7º dia de falecimento, Maria Mineira dos Santos, 1º mês de falecimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é bom, é misericordioso. Neste tempo da Páscoa, de modo mais intenso, nós proclamamos as misericórdias do Senhor. No próximo domingo celebraremos o domingo da Divina Misericórdia. Diante do Senhor que nos ama, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a sua misericórdia, o seu perdão. Senhor, que sois eterno, sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos
cidadãos dos santos nos céus. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É Páscoa, é ressurreição. Glorifiquemos o nosso Deus cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo, a este que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos,
e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Todos de pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu:
Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado diácono Tiago, queridos irmãos e irmãs, em número reduzido, aqui nesta igreja, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham de casa, pela transmissão ao vivo desta Santa Missa. Nós celebramos hoje, com a igreja, a terça-feira dentro da oitava da Páscoa. Sim, as alegrias que nós vivemos no último domingo se estendem por 8 dias. Nós celebramos a Páscoa em 8 dias na liturgia, como se fosse um único dia. Este tempo tão bonito, que é o centro do nosso ano, a Páscoa, a festa mais importante para nós cristãos. Este tempo também se estende por 50 dias, quando então, ao celebrarmos a solenidade de Pentecostes, nós voltamos ao tempo comum na liturgia. Durante este tempo da Páscoa, nós ouvimos sempre, na primeira leitura, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, conhecido por alguns teólogos como o Evangelho da Igreja. Sim, os Atos dos Apóstolos narram o início da Igreja, as ações por meio do ministério dos apóstolos, dos primeiros, após a ressurreição de Jesus. Nós conhecemos os apóstolos antes, de um jeito, e os apóstolos depois da ressurreição do Senhor e da vinda do Espírito Santo no cenáculo em Pentecostes. Pedro, que outrora, como nós, negou, como nós negamos o Senhor algumas vezes, depois do sopro do Espírito Santo, tem a sua vida renovada. Por isso nós ouvimos, de modo especial nesta semana, Pedro testemunhando a ressurreição do Senhor e chamando a atenção para a conversão. Ele diz com muita clareza àqueles que o escutam: vós crucificastes o Senhor. Alguns se perguntam: o que vamos fazer? Os discípulos se perguntam diante disso, e Pedro anuncia a mudança de vida, a conversão.
um jeito novo de viver na força do ressuscitado. Nos evangelhos, meus irmãos e irmãs, desta semana da oitava da Páscoa, nós vamos ouvir sempre um relato de uma das aparições de Jesus ressuscitado. Um diálogo, um encontro, uma experiência que alguém fez do Senhor ressuscitado. No domingo de Páscoa, nós meditávamos que Maria Madalena foi a primeira a testemunhar a ressurreição do Senhor. No trecho que ouvimos no domingo, ela foi e não encontrou o corpo do Senhor. Voltou para a igreja, para a comunidade dos discípulos para dizer: roubaram o corpo do Senhor. Hoje, nós vemos esta mesma Maria Madalena, e é preciso lembrar-se, ela que outrora tivera uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, mas depois que fez o encontro com o Senhor, mudou de vida. Meus irmãos e irmãs, apenas um parênteses. Após se encontrar com Jesus, nós não podemos ter a mesma vida de sempre. O encontro verdadeiro, íntimo e profundo com Jesus transforma a nossa vida, muda a nossa vida, de modo que nós nos esforçamos pela conversão, como nós ouvimos na primeira leitura, São Pedro dizendo. Assim como Maria Madalena, que mudou de vida e se deixou apaixonar pelo Senhor. Na leitura de hoje, ela vai ao túmulo e fica chorando. Vejam, meus irmãos e irmãs, é aquele choro que também nós, às vezes, temos, da ausência de uma pessoa amada. Eu fico pensando, às vezes, quantas pessoas neste tempo têm chorado, têm se lamentado pela perda de seus entes queridos, pelo distanciamento da família, pelo distanciamento da igreja, templo. É este choro sofrido da ausência que Maria Madalena chorava neste momento. Ela tinha saudade já. Passaram, digamos, poucas horas, poucos dias, e ela já tinha saudade do Senhor. E ela chorava. Inclinando-se para dentro, ela olha, vê 2 anjos que lá estão, ladeando o Senhor ressuscitado, mas ela não consegue ver que são anjos. O próprio Senhor a ela se apresenta, ressuscitado, e ela não o reconhece de imediato. Só depois ela vai reconhecer e proclamar mestre, e ela volta para testemunhar. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, quando nós paramos no lamento, quando nós nos entregamos ao sofrimento, como aquela mulher já estava se entregando, a gente se perde, a visão fica turva, e nós não conseguimos reconhecer a presença do Senhor. O desespero, a tristeza. Às vezes algumas pessoas se lamentam demais, além da conta, e só conseguem enxergar a morte. Ao se inclinar, não veem a presença do Senhor, não fazem um esforço para isso. E como Maria Madalena, ficamos tantas vezes sem reconhecer a presença consoladora do Senhor. Mas é o próprio Jesus que consola aquela mulher. É o próprio Jesus que nos consola. É o próprio Jesus que tem te consolado nestes momentos tão difíceis.
Queridos irmãos e irmãs, que a esperança renovada neste tempo da Páscoa, de modo especial nesta oitava, nos faça acreditar pela fé em dias melhores. Nos faça acreditar pela fé que tudo pode ser diferente. Nos faça acreditar pela fé que não existe choro eterno. Não pode existir. Se nós choramos bem com o Senhor na Sexta-feira Santa, e era um dia próprio para isso, nós precisamos viver a ressurreição com alegria, como o Padre neste tempo, com a alegria da presença do Senhor, e isso basta. Quando nós vamos aprender que a nossa vida neste mundo tem fim? Quando nós vamos encarar melhor o sofrimento? Claro, sem se entregar a ele, mas encarar melhor, para poder viver as alegrias no tempo certo da presença do Senhor. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te guarde, te faça hoje e sempre um discípulo, uma discípula mais fiel, como Maria Madalena. Não importa os caminhos que você tenha andado até aqui. O importante é que depois do encontro com o Senhor, você mude de vida. Se transforme pela graça de Deus que habita em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos colocar no altar do Senhor, com o pão e o vinho, a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que temos. Cantemos a preparação das oferendas. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, à noite o sol surgiu, glória ao Senhor. Vocês que tristes estão, que gemem sob a dor, na dor de sua paixão, Deus se manou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite o sol surgiu, glória ao Senhor. Vocês que pobres são, que temem o opressor, por sua ressurreição, Deus nos livrou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite o sol surgiu, glória ao Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pense nos falecidos que você deseja apresentar ao Senhor nesta Santa Missa. Pedro Filho, Cláudio Lopes Borges, Maria Mineira dos Santos, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Francisco e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Por Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Amém.
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisa despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó festa universal, no mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó noite batismal, em tuas águas puras nascem novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, banquete do Senhor, feliz a quem é dado ser às núpcias convidado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia! Oremos. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e preparai os corações de vossos filhos e filhas, que enriquecestes com a graça do batismo, para que possam merecer a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Obrigado, querido irmão, querida irmã, a você que, impossibilitado ainda de participar presencialmente da Santa Missa, tem rezado conosco, rezou a Semana Santa, uma boa participação, na nossa paróquia, graças a Deus. Agora, certamente também, uma boa participação, pessoas conosco. Muito obrigado pela presença de vocês.
Eu tenho dito que neste tempo de pandemia, a presença é virtual, mas é real. É uma presença porque nós nos unimos pela comunhão da fé. E a comunhão, ela extrapola os limites do templo. Então, obrigado a você que reza conosco. Deus o abençoe. Nós continuamos aguardando os próximos capítulos da novela, né? Que nós temos vivido. Fecha a igreja, abre a igreja, pode, não pode. Vamos rezar, né? Nesse tempo de tanta provação, nós somos chamados a rezar. Nós ficamos sempre entre o cuidado, a defesa da vida, tão importante, e a vontade, o desejo dos fiéis de participarem, né, da comunhão, de estarem juntos. Com certeza, nós temos visto tantos lugares com descuido, sem a proteção que a igreja tem, sem álcool em gel, sem distanciamento, com aglomeração, com filas absurdas. Então, rezemos. Eu penso que o melhor que nós podemos fazer neste tempo, e em todos os tempos, é rezar. E as orientações nós vamos passando, né, assim, uma vez que sabemos, né, tanto do poder público quanto da nossa arquidiocese de Campinas. Peçamos a bênção de Deus, esta bênção da Páscoa, esta bênção solene, para que, abençoados, nós vivamos uma vida de ressuscitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.